Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Daniil Medvedev, que voltou a jogar profissionalmente depois daquele abandono contra o Novak Djokovic, num jogo que estava sendo um dos melhores da temporada, um jogo magnífico entre o russo e o sérvio. No fim do segundo set, quando o Djokovic empatou o jogo vencendo 8-6 ou 9-7 no tie-break, agora não me lembro certo qual foi o placar do tie-break, o Medvedev abandonou porque, segundo ele ouviu um estalo no músculo, uma coisa assim, e ficou com medo de arriscar uma piora da lesão, e com isso ficou aí umas semaninhas aí de molho, tentando se recuperar, e agora tá aí de volta, né? O Medvedev volta aí no ATP 500 de Viena, e é um bom desempenho que ele teve, hein? Vamos ser sinceros, que vitória que ele teve sobre o Nicolas Basilashvili, 2-0, duplo 6-2, 59 minutos de jogo, nenhuma hora o Medvedev precisou passar em quadra. É um jogo bom para quem está voltando das quadras após um tempinho parado e possivelmente com treinos muito limitados por causa do tipo de lesão que era. Então, assim, voltar jogando nesse nível, com 10 aces, 15 winners e apenas 6 erros não forçados, é um dado muito positivo, né? O Medvedev, ele ganhou bons pontos hoje e forçou um adversário como o Basilashvili a 29 erros não forçados. Tudo bem, o Basilashvili não é o tenista mais, assim, sólido, como dizer, e irregular do tênis, né, que vai errar poucas bolas. Obviamente ele tem a tendência a errar mais bolas, até porque ele é mais agressivo, mas não deixa de ser um desbalanceamento enorme. 6 erros não forçados contra 29, sendo que 2 desses erros não forçados do Medvedev são duplas faltas. Então, em trocas de bola, o Medvedev só errou 4 vezes, assim, erros não forçados. Isso é um problema grande, e quando você enfrenta um oponente desse quadradura, né, que além de se defender bem, está conseguindo ter alguns ataques, não tanto quanto o Djokovic, o Bautista Agut, mas isso já era normal, esperando o tempo que ele estava sem jogar. Assim, o cara que te induz tantas vezes ao erro e te induz você a ganhar o ponto, assim, de alguma maneira, né? E assim, tem que ser uma bola muito perfeita. É um pesadelo de se jogar, né? O Medvedev jogando bem é pesadelo. É um cara que te força muito ao limite, estende muitos pontos, ele testa a sua paciência, a sua ansiedade, ele te força a ir cada vez mais pro limite, ficar mais na margem entre a bola vencedora e o erro não forçado. Então, assim, jogar contra o Medvedev não é uma tarefa fácil quando o russo claramente está jogando bem e tem aquele equilíbrio entre defesa e ataque, né? O pior Medvedev que a gente viu esse ano ainda é um tenista top 10, né? Ele se defende muito bem. A questão é que quando ele não ataca tão bem, ele dá uma margem para o adversário. Quando ele ataca bem, e hoje ele atacou razoavelmente bem, não foi maravilhoso, mas ele atacou bem, né? Tava melhor, por exemplo, do que aqueles jogos contra o Kyrgios no US Open em Cincinnati, né? Acho que foi Cincinnati, né? Foi Toronto, né? E assim, Montreal, foi melhor que aqueles jogos, né? Aí fica um tenista intragável, né? Essa é a verdade, né? Tem que ser muito, assim, inteligente taticamente. Você tem que ser muito sólido para bater de frente com o Medvedev. Não é tanto o caso do Nicolas Basilashvili nos dias de hoje, né? O georgiano já foi 16 do mundo, já teve campanhas de bastante destaque em Masters 1000, em outros torneios, mas hoje, assim, o Basilashvili, ele não tem a solidez necessária para bater de frente com o Medvedev. Uma boa partida para o russo ganhar um pouquinho de ritmo, mas amanhã a gente tem um jogo bem interessante, que até me espanta ter acontecido tão poucas vezes. Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Sim, o austríaco, campeão do US Open de 2020, né? Foi 20, vai enfrentar o russo Daniil Medvedev. Então, a gente vai ter esse jogo. E assim, a pressão pelo resultado vai estar toda no Medvedev. Se o time perder esse jogo é o normal, né, gente? Vamos ser sinceros. Por mais que a gente goste do Dominic Thiem, você viu o sofrimento que ele passou contra o Tommy Paul, né? E o Medvedev é um cara muito pior do que o Tommy Paul mesmo no momento que ele não tá lá no melhor tênis dele, né? Então, assim, é um jogo que vai dar mais ritmo possivelmente ao Thiem, também dá mais ritmo ao Medvedev, né? É um jogo mais pancadaria franca no fundo de quadra. Vai ser bem interessante ver esse tipo de confronto e ver como o Dominic Thiem vai se comportar contra o russo, que é um dos melhores tenistas da atualidade e que certamente talvez seja o tenista mais qualificado que o Thiem vai enfrentar nessa temporada. Pelo menos assim, teve o Rublev, que é um tenista maravilhoso, né? Joga muito tênis, mas ainda assim, o Rublev, por exemplo, ele tem um backhand que precisa de ajuste, né? O forehand e o backhand do Daniil Medvedev são armas muito boas de contra-ataque, ele tem um controle muito absurdo desses golpes, só em alguns momentos assim que ele dá uma pifada, mas ainda assim é um tipo de jogador que tem muitos poucos buracos
buracos a serem explorados, né? O Medvedev é mais atlético, ele saca muito bem. Então, assim, é um baita de um desafio para o Dominic Thiem. E vamos ver como o Medvedev vai se comportar nesse confronto. Se ele passa, pode acabar enfrentando Jannik Sinner na terceira rodada. E essa é a graça desses ATPs 500, como o de Viena e da Basileia, por serem torneios mais enxutos. Tem assim, tá inchado de grandes tenistas. A gente está vendo confrontos bons quase desde a primeira rodada. Isso é um charme que tem torneios como o ATP 500 da Basileia e de Viena. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.